Quando Jesus nasceu, ele foi acolhido em braços maternos, braços dóceis. Para ela foi dito: uma espada transpassará sua alma. E naquele momento ela é acolhida. Mulher, eis aí o teu filho. Aquele que, descansando junto a Jesus, ele é entendido como discípulo amado. Por isso, ela será acolhida pela igreja. A Bíblia não diz nada sobre uma, um nascimento imaculado, uma conceição imaculada, sobre uma assunção aos céus. Inclusive, por exemplo, haverá ali apócrifos que irão estar centralizando algumas questões que não entrarão no cano, né? Então, o protestante ele vai centralizar o cano que foi produzido não pela igreja protestante, mas pela própria igreja católica, pela patrística. O Concílio de Nicéia também está ali, né? E, bom, não vou citar o nome de Constantino, não. Estou falando sobre a igreja, né? Minha opinião sobre Constantino está nas aulas. Eu já falei, acho que umas 3 vezes nas aulas passadas. Vamos falar de coisa séria. Se os irmãos de Jesus eram irmãos mesmo, ou eram primos, né? Essas coisas, você lendo apenas a Bíblia, não vai estar tão claro assim. Agora, o que os pais da igreja diziam sobre Maria, né? Não a Bíblia, os pais da igreja. Eu não estudei profundamente o assunto. Luís de Montfort, por exemplo, ele vai ter uma perspectiva sobre Maria diferente, por exemplo, de João da Cruz. João da Cruz ele está ali falando, ele nem cita o nome de Jesus ou Cristo. De vez em quando ele fala Senhor, né? Salvador. Senhor, não Salvador, Senhor e tal. Mas o nome que ele escolheu é o Amado. O centro da a cristologia de João da Cruz está ali como amado. A minha experiência mística ela é não apenas a experiência que eu entendo como a do Carmelo, né? É a experiência de João da Cruz. Eu ainda não estudei profundamente Teresa de Ávila. Tenho uma noção do que é Teresa de Ávila. Já li alguma coisa. Não conheço profundamente. Tenho uma noção do que é Teresa de Lísio, mas não os conheço profundamente. Todos admiráveis. Do Carmelo. Não poderia ser de outro lugar. Teresa de Lísio vai falar sobre Maria. Teresa de Ávila fala pouco, pelo que eu vi, sobre Maria. João da Cruz também não vai estar centralizando isso. Agora, Luís de Montfort, ele vai ter uma outra experiência, ele vai falar muito sobre Maria. O que os pais da igreja falaram sobre isso? Eu não estudei muito esse assunto. Não estudei. A perspectiva que eu tenho, Lutero ele não vai ir contra Maria. O que Lutero queria, o incômodo de Lutero não era o culto a Maria. O incômodo de Lutero era o domínio da igreja, o domínio cultural. O Papa possuía uma influência tão grande na Europa, e quando você vai para a burguesia protestante de Max Weber, você já vê um mundo intramundano, um mundo desencantado. Você vê um mundo antropocêntrico, que tem mais a ver com Nietzsche do que com João da Cruz. Essa é a experiência da igreja de hoje. Tem mais a ver com Nietzsche. Um cristão protestante hoje ele admira mais Nietzsche e conhece mais Nietzsche e admira mais Nietzsche do que João da Cruz. Isso aí, o que isso significa? É a falta de referência completa. Né? O niilismo ele não combina com o espírito da igreja. A igreja é totalmente oposta. Existe até um poema lá que diz, não lembro se é Augusto dos Anjos que diz, né? Ele fala assim, ó, há mais, algo parecido com isso, há mais sabedoria nesse carro do que em toda a moral do cristianismo.
né? Isso aí é a mesma coisa que você pensar que, no final das contas, não há limites para o comportamento humano. Se Deus existe, se Deus não existe, tudo é permitido. Você pode fazer tudo o que você quer. Agora, qual que é a questão da moral cristã? A moral cristã, ela não tem nada a ver com Nietzsche. Ela é até mais parecida com Kant. Tá certo que Kant foi a pessoa que mais destruiu a igreja, né? Ninguém lutou mais contra a igreja do que Kant, a não ser Hegel. Só que Hegel ele construiu, Kant ele destruiu primeiro, para que depois Hegel construísse. Kant ele destruiu. Se não fosse Kant, não teria havido a morte de Deus na cultura. Agora, no Manifesto Místico, a gente fala até da morte da igreja. Isso é muito forte. E a gente fala lá do Alvin Plantinga, né? Esperança. E agora a efetividade. Pós-modernidade, olhando para o retrovisor. Não mais agora. Qual é a importância da tradição para a igreja, ao lado do cânon? Quem estabelece a trindade? É a Bíblia ou é a igreja? É Atanásio? O livro de Hebreus vai falar que Jesus é maior que os anjos, tal, que Jesus foi gerado hoje. O credo de Atanásio vai falar que ele foi gerado eternamente. Atanásio foi exilado 5 vezes. Ele foi um confessor. Ele foi exilado 5 vezes. Atanásio é central para a história. Mas e Maria? A minha perspectiva como protestante é o seguinte: já disse isso em uma aula aqui no nosso canal, que chama O Novo Olhar do Protestantismo em direção à Virgem Maria. O novo olhar do protestantismo em direção à Virgem Maria. É impossível a unidade da igreja sem que o protestante passe a amar Maria. Ele não precisa acreditar que Maria está intercedendo ou que ela é maior do que os anjos, talvez, alguns vão dizer. A santidade de Maria é um mistério. Nós não entendemos muito bem o que é isso. O católico entende, o protestante não entende. Mas se o protestante amar Maria, se o protestante ele ama Paulo, ele ama a história de Esther, e assim por diante, como já temos falado, também no Manifesto Místico, por que ele não consegue amar Maria? Deus é Deus de vivos e não Deus de mortos. Não existe sono da alma. A igreja, ela é mística, ela está na terra, mas ela também está no céu. Há um momento da abertura dos selos onde se diz: até quando não vingas aqueles que estão sobre a terra? Então foi dito que descansassem, né? Está ali, aqueles que estão vivos conversando com Jesus. Assim como na parábola de Rico e de Lázaro. Abraão está ali. Os santos, eles intercedem. Será que está certo você colocar assim uma placa? Agradeço a São... Por exemplo, eu amo João da Cruz. Eu vou colocar: agradeço a São João da Cruz pela graça alcançada. Bom, a igreja não vai ensinar isso. Isso é uma piedade popular. Nós temos que discernir uma coisa. Nós ainda não entendemos muito bem o que é a profundidade de Maria. Nós protestantes. Nós estudamos pouco ainda o que é, o que os pais da igreja disseram sobre isso. Jesus, ele sempre, quando ele se referia a Maria, ele centralizava o seu ministério e a sua independência. Ele não deu muita abertura para que nós conhecêssemos. Quem foi fazer isso foram os padres, os pais da igreja. Será que é inteligente subestimar toda uma tradição histórica por causa de Calvino? Então, deveria haver um estudo mariano, né? Um estudo mariano para o protestantismo. Mas amar Maria
ele é imperativo para a unidade da igreja. Se você ficar falando de Jesus, que Jesus é suficiente, Jesus não é apenas Senhor e Salvador, ele é suficiente. É central, é cristocêntrico. Isso é algo central para o catolicismo. E nós também podemos falar um pouco da igreja ortodoxa, mas nós estamos mais insistindo nessas manifestações culturais do que nós vemos, né? E eu conheço pouco a igreja ortodoxa porque ela não é tão evangelística assim. O impacto da cultura, na cultura dela não é tão forte assim no Ocidente. O que nós temos a dizer, pelo que eu tenho pesquisado, amar Jesus não é suficiente para a unidade da igreja. Você precisa amar Maria. Se você consegue amar Paulo, amar Jonathan Edwards, Charles Spurgeon é considerado o príncipe dos pregadores. Príncipe dos pregadores. Watchman Nee é admirado. Os artistas gospels têm fã-clubes. Existem até intercessores para os artistas gospel. Eles são aclamados. São admirados e, inclusive, elogiados. Inclusive esteticamente. Elogiados esteticamente. Existe um fascínio pelo artista, pela figura do artista. Será que Maria é tão desprezível assim para a história da igreja? Que nível disso? Eu admiro João da Cruz. Para mim é a pessoa que eu mais admiro na igreja. De toda a história da igreja. Então vamos dizer também que eu admiro Alvin Plantinga, por exemplo, né? O meu fascínio é a mente de Alvin Plantinga salvou a igreja. Se não fosse Alvin Plantinga, eu nem estaria gravando essa aula. Eu nem teria feito. Se eu tivesse feito faculdade de filosofia, eu estaria falando de coisas tão distantes de uma filosofia mais cristã, se não fosse Alvin Plantinga. Agora vamos falar de João da Cruz. João da Cruz, para mim, se eu fosse um católico e eu pudesse conversar com um santo, eu conversaria com João da Cruz. Agora, que nível de santidade Maria alcançou? É um mistério isso aí. Tem que haver um diálogo entre essas comunidades. Nós precisamos levar a sério isso. Maria está no coração do catolicismo. E o catolicismo não é qualquer coisa. O catolicismo ele é tão pouco importante para a igreja protestante que ele simplesmente é a igreja que Jesus fundou. Só isso. Não é nada mais. Constantino nasceu lá e eu nem conheço esse cara. Jesus fundou a igreja católica, vamos dizer assim. Você sabe disso. E você finge que não sabe. Na faculdade de teologia protestante, eles não vão falar isso para você. Tá certo que os teólogos protestantes eles têm a mente muito aberta. Eles sabem, eles conhecem a história, eles não vão ficar mentindo. Os teólogos, geralmente, eles têm um nível intelectual muito alto. Assim, os teólogos acadêmicos. Eles conhecem a verdade. Mas eles não vão contar para você que Jesus... Quer dizer, alguns até falam, né? Provavelmente. Mas isso não vai ser uma coisa introjetada em você. Isso não vai ser forte. Não vai ser falado de uma maneira forte. Quem fundou a igreja católica foi Jesus. A igreja não foi fundada por Martim Lutero. Você não vai aprender isso nos cultos. Pelo contrário, você vai aprender o que eu já acreditei. Eu já acreditei. Que eles são idólatras. A idolatria é o pior pecado que existe. Ele é semelhante à feitiçaria. Para você chamar uma pessoa de idólatra, olha, se eu fosse católico, eu não queria nem ver protestante na minha frente. Não queria nem ouvir esse nome. Idolatria é algo muito grave. Você falar que uma pessoa é idólatra, uma pessoa que cultua o Deus Mamon, querendo uma prosperidade pagã, querendo declarar no mundo espiritual, eu determino, seguindo o movimento Novo Pensamento que produziu o Cabalion, que produziu
A lei da atração. A lei da atração, ela está na igreja neopentecostal. Eu determino prosperidade financeira. Mamon é uma entidade. E o cara não vai ficar rico, ele vai perder dinheiro, né? Quem vai ficar rico vai ser o pastor. Agora, eu vou falar uma coisa. Eu vou chamar ele de idólatra. Eu vou criticar a teologia. Eu vou querer que ele aprenda teologia protestante histórica, né? Que ele entenda questões profundas, né? E além disso, por exemplo, Iemanjá. Quem é Iemanjá? Iemanjá, ela faz parte da espiritualidade. Ela faz parte da espiritualidade da comunidade, de comunidades religiosas brasileiras, certo? Qual que é a postura da igreja em relação a essas crenças? Não é outra a não ser de respeito. Nós vivemos em um mundo multicultural e um Estado laico. Nós vivemos em um mundo pluralista. Nós devemos respeitar as pessoas. Iemanjá, ela faz parte de uma espiritualidade, de uma comunidade brasileira. A Igreja Católica, ela possui uma espiritualidade diferente. Quando ela fala sobre Maria, ela tem uma outra perspectiva. Então, quando você produz o sincretismo entre duas espiritualidades, isso tem a ver com a formação do Estado brasileiro. Isso é a história do Brasil. É você entender como que as espiritualidades elas se comunicam e você produz esse sincretismo. Ele é cultural, ele é brasileiro. Ele não veio da igreja. Isso foi uma construção histórica. Certo? Uma construção histórica. E cada pessoa vai ter uma perspectiva diferente em relação a isso. Para o cristão, Deus ele é transcendente. Ele está fora do espaço e do tempo. Os politeístas, eles possuem uma perspectiva parecida com o que estava ali na Grécia, quando vai ser dito que o mundo está cheio de deuses. Ele é mais animista. Os índios, eles veem os espíritos da natureza. Isso aí é espírito. Eles não estão atacando o cristianismo. Eles estão vivendo as suas próprias experiências. Agora, quando nós falamos do Aion, quando nós falamos da desconstrução do sentimento cultural, nós estamos falando de uma outra coisa. Nós estamos falando do motor da contracultura, que ele é filosófico. Quando Kant ele vai falar que Deus ele não pode ser conhecido para além da experiência possível, ele vai falar que ele foi acordado do sono dogmático, afinal ele ensinava a metafísica de Leibniz, por exemplo, de Wolff, alemã. Ele não está vivendo uma espiritualidade dele, ele está se passando por um cristão, assim como Hegel, que estava lá na Faculdade de Teologia Protestante de Tübingen. Ele está construindo uma espiritualidade que está indo contra Tomás de Aquino, ele está fazendo uma guerra de argumentos. O que o cristão ele vai fazer? Ele vai também apresentar argumentos. Kant não está contestando Tomás de Aquino? Hegel não está contestando Tomás de Aquino? O que Alvin Plantinga vai fazer? Ele vai falar, olha, a lógica simbólica, a epistemologia, isso aqui mostra o seguinte: Deus, ele é expresso dentro dessa proposição. Isso é filosofia. Eu não estou mais falando de Hebreus 11, parado vendo o invisível. Eu não estou mais falando
do firme fundamento das coisas que se esperam. Eu estou pensando, é razão, é lógica. Essa é a proposta de Alvin Plantinga. O que Hegel e Kant diriam diante disso? Bom, é claro que Alvin Plantinga seria muito desafiador para eles. É filosofia analítica. Se você for pegar os maiores lógicos recentes, os pensadores mais importantes para a lógica, você vai ter Quine, por exemplo. Você vai pegar os pensadores mais importantes para a lógica modal, que é a lógica mais atual que tem. É a que está tendo mais revoluções no campo da lógica. A lógica modal. Você vai pegar Kripke. Você vai pegar David Lewis. C.I. Lewis. E você vai pegar Alvin Plantinga. Agora, se você for para a epistemologia, todos os grandes gênios da epistemologia do século XX, eles foram desconstruídos pela trilogia de Alvin Plantinga. Depois que ele vai falar de função própria e somente depois que ele vai falar da crença avalizada garantida, da crença garantida avalizada, e em língua portuguesa só traduziram esse último livro. Os dois primeiros não foi traduzido. Em português de Portugal, né? O Desidério Murcho, ele tem um papel bastante importante para a divulgação de Alvin Plantinga, né? E quando nós estamos falando, tudo isso tem a ver com discernimento. Cada um tem sua espiritualidade. A espiritualidade católica, quando ela olha para Maria, ela não está vendo uma divindade. Ela não está vendo algo. Ela está vendo uma pessoa que foi tocada pela santidade, quando é dito por Gabriel. A virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Será que Maria está intercedendo para a igreja? Será que Maria ela é mais importante do que os anjos? Será que Maria, com certeza, ela é importante para Jesus, afinal Jesus morou com ela durante 30 anos. Ele a alimentou, ela o alimentou, ela o sustentou, com carinho materno, ela o ensinou, ela o protegeu, ela o amou e ela sofreu com uma espada transpassada em sua alma. Isso se chama pietà. Eu não sei se Maria teve filhos ou se Jesus tinha primos. Eu não sei se a Imaculada Conceição, para mim, na minha mente, mais parecida com uma teologia mais protestante, é difícil de entender, né? Mas o católico ele vai afirmar isso. Ele vai afirmar que foi imaculada, né? Vai afirmar que houve uma assunção. O que os pais da igreja falaram sobre isso? Nós temos que levar a sério essas questões. Muito sério. Para o católico, Maria não é uma divindade. Isso está muito claro na mente do católico que estuda teologia. Não estou falando do católico popular, estou falando do católico que estuda. Ele é tão claro na mente dele que Jesus é Senhor, que ele vê Jesus como algo até muito supremo. E Maria talvez esteja até mais próxima para ele. O católico possui um grande respeito por Jesus, a ponto de acreditar até mesmo em questões místicas, no que se refere à Eucaristia, o milagre eucarístico, né? Que é uma coisa mais literal. Ele vai falar do Santo Sudário, ele vai falar, o católico ele acredita em relíquias. A experiência católica ela não é apenas no nível espiritualizado, ele está na matéria.
É importante o corpo, os ossos, as relíquias. Assim como Paulo, o lenço lá de Paulo curava, para o católico, os santos, a vida dos santos, as vestes, a história está impregnada de Jesus. A matéria, a própria matéria, não é apenas uma coisa espiritualizada. Ela está no corpo. Francisco de Assis vai ter os estigmas, né? Então, não um debate emocionante. Você confrontar algo que é tão estranho para você, como por exemplo para mim, né? Para mim é um desafiador um debate como esse. Como assim Maria ela nasceu imaculada? É muito interessante uma conversa como essa. Um nível de elegância, sabe? Um nível de respeito, de amor pela teologia. Aprender com a Mãe Igreja. Aprender com aqueles que nos precederam, que são melhores do que nós, que são mais místicos do que nós, que são mais santos do que nós. Aqueles que estão ligados à igreja que foi fundada por Jesus. Eu também sou católico, porque eu participo da unidade da igreja. Eu contemplo essa igreja. Todos nós devemos fazer assim. Amar a história. Eu não preciso ir para a igreja católica para fazer parte dela. A unidade da igreja, ela é entendida conhecendo esse mistério que é antigo, milenar. Romper barreiras, ideias preconcebidas e abrir-se a novas possibilidades. Amar Maria. Estender as mãos para a possibilidade de uma unidade. Não existe nenhum dogma protestante que não possa ser conversado. Na mesa. Na amizade. Devemos estar abertos a qualquer possibilidade. Os católicos eles não negam a doutrina da Trindade. Pelo contrário, eles a ensinaram para a história. Eles não negam a Bíblia. Pelo contrário, eles produziram o cânon, confirmaram o cânon. Se a América é cristã, é por causa do catolicismo. América Latina, no caso, né? Não a América anglo-saxônica. Se a América Latina ela é cristã, é por causa do catolicismo. Em grande parte também por causa de Inácio de Loyola, da Companhia de Jesus. Ah, mas houve abusos em relação àquelas questões indígenas, porque tem o direito dos indígenas, porque tem a cultura dos indígenas. Bom, esse é um dos lados da história. Mas qual é o outro lado da história? O outro lado da história é o seguinte: nós temos que ter uma visão complexa da história. Historiadores, pessoas do mundo acadêmico, eles não brincam com a história, eles não fazem caricaturas. Eles não estão numa guerra cultural aí. Você vê historiador cristão atacando ideologias que são contra a igreja de uma maneira grosseira. Você vê historiadores ateus atacando a igreja, falando contra a ética da igreja. O estudo sério da história, ele mostra que a história ela não pode ser uma caricatura. A história é muito complexa. A história da civilização cultural cristã, ela é muito complexa. Conversar sobre Maria, aberto a todas as possibilidades. Abrir-se a toda a possibilidade não significa que você já abraçou todas as teses. Você precisa pensar. Você precisa estudar a história. Mas muita coisa pode ser feita nisso. Talvez algo místico. Talvez algo que abra novas possibilidades nunca antes imaginadas. Para os dois lados.
precisamos levar mais a sério uma pessoa tão importante como foi a mãe de Jesus. Foi a única mulher da história que foi escolhida para ser chamada por todas as gerações de bem-aventurada. E a saudação foi: salve, agraciada.